Então, estamos lendo a aula do dia 28 de janeiro de 2020, de Silachara Maharaj. Ele deu essa aula em bengali para os devotos bengalis, e agora foi transcrita e traduzida para o inglês, e agora nós vamos lê-la em português. Por enquanto não teve nenhuma pergunta. Nenhum comentário, mas podem fazer. Então, vamos continuar aqui. Silachara Maharaj estava falando sobre Gaudiya Vaishnava, os Gaudiya Vaishnavas e os devotos de outras sampradayas. Os devotos que seguem, por exemplo, a adoração a semideuses. Nós, Gaudiya Vaishnavas, na verdade, nós ainda estamos no estágio que não somos Gaudiya Vaishnavas. Mas um Gaudiya Vaishnava, um devoto elevado, sênior, puro, ele não quer nada. Ele não pede nada material. Mas, ao contrário deles, a maioria das pessoas, os hindus, a maioria das religiões hindus, elas pedem algo para o semideus. Então, Silachara Maharaj estava falando que no dia do puja de Sarasvati, Sarasvati Puja, que é o semideus do conhecimento, as pessoas pedem o quê? Pedem conhecimento. Mas os Gaudiya Vaishnavas, no mesmo dia, eles glorificam Vishnupriya Devidasi. Vishnupriya é a esposa de Mahaprabhu. Vishnupriya Devi, desculpa. Vishnupriya Devi é a esposa de Mahaprabhu. Então, os Gaudiya Vaishnavas, eles não pedem nada para ela material, e, ao contrário deles, de nós não, porque nós não somos Gaudiya Vaishnavas, mas os hindus que adoram semideuses, eles pedem para Sarasvati Devi, nesse mesmo dia, fortuna de conhecimento. Então, eles falam assim para Sarasvati: dê-me conhecimento. Eles dão a Sarasvati um suborno, um pouco de arroz, banana, algumas flores, e, em vez disso, eles pedem a Sarasvati conhecimento. Então, isso é um suborno. Da mesma forma que aquele que faz o serviço a Deus e pede algo em troca material, isso é um suborno. Nós temos que fazer o serviço incondicionalmente, não querendo algo em troca. Qualquer um que reze, ore para Deus, não sei como é que cada um chama, mas cada um que faz o serviço a Deus da sua forma, pedindo algo em troca, pedindo algo material, pedindo uma casa, um carro, uma boa mulher, um bom marido, filhos perfeitos, sem doença, para que melhorem da doença, para que o pai e a mãe melhorem da doença. Isso é suborno a Deus. E essas pessoas estão tentando subornar Deus, mas Deus não é subornado. Deus não é corrupto. As pessoas tentam corromper Deus, mas Deus não é corrupto. Então as pessoas rezam para Deus pedindo algo em troca. Você quer fazer algo para Deus, rezando, deixando Ele feliz, mas ao mesmo tempo você quer que Deus te deixe feliz, com um carro novo, com uma casa nova, com um belo marido, com uma bela esposa, sarar a doença do pai, da mãe, a sua doença, sarar a doença do filho. Isso é suborno. Você quer corromper Deus, mas Deus não se corrompe. Então é isso que Silachara Maharaj está falando aqui. As pessoas falam para Sarasvati: dê-me conhecimento. Eles dão a Sarasvati um suborno, um pouco de arroz, um pouco de banana, um pouco de alimento, flores. O dia de Sarasvati Puja é feito isso. E não só para Sarasvati,
Isso é feito para Durga, para Kali, para Shiva, para Ganesha. Isso é suborno. Se você faz isso, você está querendo subornar os semideuses. Quando você faz uma cerimônia de fogo para os semideus, pedindo algo em troca para alguém, os brahmanes fazem isso, né? Em troca de dinheiro, eles fazem isso. Isso é suborno. Você está querendo subornar os semideus. Você faz uma cerimônia de fogo, oferece ghee, oferece vários artigos, mas quer algo em troca para aquela pessoa que você ganhou dinheiro para fazer essa cerimônia. Isso é suborno. Não é a linha Gaudiya Vaishnava. Pelo menos a linha Gaudiya Vaishnava de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, de Srila Bhaktivinoda Thakura, de Srila Siddhar Maharaj, a nossa linha do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Isso é suborno. Então, Srila Maharaj deixa claro isso. Ele falou outro verso aqui que diz o seguinte: os devotos de Krishna, eles não têm desejos materiais. É por isso que eles são pacíficos. E aqueles que anseiam por prazer material, por liberação ou algumas perfeições, são todos não pacíficos. Então, os devotos de Krishna, o verdadeiro devoto, ele não tem nenhum desejo material, ele não tem nenhum desejo de nada. Eles são pacíficos. Eles não anseiam por prazer dos sentidos. Eles não anseiam por kama. Kama é prazer dos sentidos. Eles não anseiam por moksha. Moksha é liberação. Nenhum dos tipos de liberação. Não é somente a liberação para ir para o Nirvana. Nenhum tipo de liberação, um devoto de Krishna, ele anseia. E ele também não anseia por nenhum poder místico. Ele não quer nenhum poder místico, ele não quer nenhum siddhi. Esse é um devoto de Krishna. Como foi falado hoje de manhã, né? Eu li, na verdade, a aula de Srila Maharaj, ele citou um verso. E esse verso fala assim, de 10 milhões de karmis. Karmis são os trabalhadores frutivos, aquele que trabalha para ganhar dinheiro. De 10 milhões de karmis, existe uma pessoa sábia. Veja só, de 10 milhões, tem um que é sábio. De 10 milhões de sábios, um vai atingir a liberação. De 10 milhões de pessoas que vão atingir a liberação, um é devoto de Krishna. Então veja como é difícil encontrar um devoto de Krishna. Por isso, Srila Bhaktivinoda Thakura falou, se eu conseguir nessa vida transformar uma alma em devoto puro de Deus, eu terei feito o meu serviço. Eu estarei feliz porque eu servi Gauranga Mahaprabhu. Eu consegui levar uma alma, transformar uma alma caída em um devoto puro de Deus. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura falou isso. Então, os devotos, esse tipo de devoto, ele não quer nada material, ele não deseja nada. Ele não quer prazer dos sentidos, ele não quer a liberação, ele não quer poderes místicos. Por isso, a nossa linha é Bhakti Yoga. A nossa linha não é Karma Yoga. A nossa linha não é a renúncia, não é moksha. Não é Jnana Yoga, porque a Jnana Yoga vai te levar para a moksha. A yoga do conhecimento vai te levar para a moksha, a liberação. E também não é a yoga mística. Nosso caminho não é esse. O caminho do devoto, aquele que quer ser um devoto de Krishna, e o caminho dele é a Bhakti Yoga. Ele não vai desejar nada. O verdadeiro devoto de Krishna não deseja nada. Ele não está preocupado com nada, ele confia em Deus plenamente. Ele tem os seis tópicos do Sharanagati. A humildade, ele é extremamente humilde, ele aceita o favorável e rejeita o desfavorável, devoção.
ele confia que Krishna é o mantenedor de todos nós. E ele tem a fé que Krishna protegerá ele. São os tópicos de Sharanagati. Então, o devoto puro de Krishna não quer nada, mas nós não somos devotos puros de Krishna, por isso nós queremos ainda o desfrute dos sentidos. As pessoas querem honrar prasada, mas elas não querem honrar prasada, elas querem desfrutar da prasada. Quantas vezes eu já escutei as pessoas falarem, mas você não vai esquentar a comida? Todo mundo olha a prasada como comida, mas Silachar Maharaj falou, prasada não é comida. Prasada e misericórdia de Deus, é um serviço devocional, honrar a prasada. Então, aquele que quer comer a comida quentinha, ele não está querendo honrar a prasada. Ele está querendo servir Deus, ele está querendo desfrutar, mesmo da prasada. Ele quer desfrutar até da prasada. Veja só como nós somos caídos. Se você pega um devoto que quer desfrutar da prasada, ele não está no estágio elevado. Porque ele não compreendeu ainda que honrar prasada é um serviço devocional. Aquele que quer comer boga, ele está num estágio ainda muito inicial da devoção. Porque ele está ligado nos sentidos, ele não está ligado em servir Deus. Então é isso que Silachar Maharaj tenta falar para nós, mas infelizmente nós não compreendemos. Esse verso está no Sri Chaitanya Charitamrita, 19.2.149. Nós, infelizmente, não entendemos isso que eles estão dizendo para nós. Os devotos de Krishna, eles não têm desejos. Até e a menos que você se liberte dos desejos, o seu coração nunca ficará em paz. Sempre estará inquieto. Eu quero isso, eu quero aquilo. A sua mente estará sempre inquieta e agitada, não ficará fixa. Então, veja só como é importante esse parágrafo aqui. Os devotos de Krishna não têm desejos. Até e a menos que você se liberte dos desejos, qualquer tipo de desejo, a menos que você se liberte, e até que você se liberte dos desejos, o seu coração nunca ficará em paz. As pessoas querem paz. Eu quero paz, paz. Todo mundo, ele deseja paz para o outro. Mas se o outro ainda deseja algo, não há paz. Porque a mente, a gente sempre quer algo. E quando você quer algo, você não tem paz. Quando você atingir aquilo que você quer, você vai querer outra coisa. Então veja só, o que é a paz? Você não vai ter paz enquanto você tiver desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo. A sua mente estará sempre inquieta e agitada. Não ficará fixa. Uma das coisas, dos seis desejos que um guru genuíno ele consegue controlar, um dos 6 impulsos, desculpa, não é desejo, um dos 6 impulsos, mas o impulso na verdade é um desejo também, né? Então, um dos 6 impulsos que o guru genuíno ele controla é justamente esse. Controlar a mente não é perturbada. Aquele que tem a mente perturbada, que não consegue controlar sua mente, não pode ser um guru genuíno, ele não é um guru genuíno. O guru genuíno tem a mente fixa, controlada. Ele controla o que ele fala. Nós também temos que ser assim. Controlar o que nós vamos falar. Aquela vontade de fazer fofoca. Nós temos que controlar o que vamos comer, o paladar. O guru genuíno também, senão ele não é um guru genuíno. Controlar a quantidade que nós vamos comer. Nós também temos que controlar isso. Controlar a mente também. Controlar os genitais.
Não é só o guru que tem controle dos genitais, não é somente o brahmacharya ou sannyasi, nós também, grihastas. Silachar Maharaj falou, nós não podemos viver para aquilo, não podemos viver pensando o dia inteiro em fazer sexo. Isso nós temos que controlar isso. Mas não tem como controlar os genitais se você não controla o estômago e nem a boca. É uma linha direta. O que você come, a quantidade que você come e os genitais. Aquele que não controla os dois primeiros, não controla o terceiro. Então, é isso que Silachar Maharaj falou nessa aula. Muito importante essa aula. Essa sequência de aulas, na verdade, que ele deu para essa pessoal, os bengalis, no dia 28 de janeiro de 2020, extremamente importante. Se você seguir o que ele falou nessa aula, nesse dia 28 de janeiro de 2020, para os bengalis, em Hooghly, o local é Hooghly, se você seguir isso, você terá um avanço espiritual absurdo, enorme. Só essa última frase aqui, se você seguir, você terá um avanço espiritual gigantesco. Os devotos de Krishna não têm desejos. Aquele que se libertar dos desejos e focar toda essa energia dos desejos para servir Deus, ele vai atingir Sharanagati. Alguns querem a liberação, mas quem quer a liberação, ele também deseja a liberação. A renúncia total vai te levar para moksha, a liberação. Mas, se você servir Deus, você vai servindo Deus corretamente, aonde vai levar essa alma que está servindo Deus corretamente? Para ter amor puro por Deus, Krishna Prema. Então, terminou essa parte da aula aqui, esse subtítulo. Vamos continuar a leitura. Deixa eu ver o outro subtítulo da aula qual é. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor, faça. É só escrever nos comentários do Facebook. Deixa eu procurar aqui, só mais um minutinho, para ver qual vai ser a próxima aula. Próximo título. O subtítulo é Vá além da sua mentalidade. Vá além da sua mente. Esse é o subtítulo da aula de Silachar Maharaj. Vamos ver que dia que foi essa aula. É a continuidade da aula do dia 28 de janeiro de 2020, como eu havia falado. Continuidade da aula. Deixe-me ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto aqui para mim não aparece nada, nenhum comentário, nenhuma pergunta. Então, continuando aqui, Silachar Maharaj fala, nós não teremos sucesso enquanto não pudermos entender a coisa real.
Não há sucesso enquanto a pessoa não compreender. Mas a Minaya, a verdade, ela só descende, a compreensão do que é real só descende com o serviço a Deus, da forma adequada. Não é lendo, não é Jnana Yoga que vai te levar para você ter o conhecimento real. A Minaya, o conhecimento real, ele vai descender com o serviço devocional, com Bhakti Yoga, com o serviço adequado, de acordo com o que o Guru orienta. Então, Srila Maharaj fala, nós estamos sempre interessados e nos perguntando, isso se foi, isso se perdeu, isso foi roubado, isso foi estragado, esse dinheiro chegou, esse dinheiro foi gasto, e assim e assim por diante. Uma vez, alguém quis dar a Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj uma rúpia, mas Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele devolveu esse dinheiro. Muitas pessoas nos convidam para as suas casas e nos alimentam à força, mesmo quando terminamos de comer, eles nos obrigam a comer mais. Por quê? Porque eles pensam, Gurudeva vai deixar algo no prato e nós vamos pegar a praçada de Gurudeva. Você já ouviu falar que Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, uma vez, ele comeu o prato de folha de banana. Uma velhinha o convidou para a sua casa e ele comeu o prato de folha de banana. Quando ela o obrigou a comer mais, ele disse a ela para não dar mais praçada a ele. Ele já havia terminado de comer, mas ela novamente lhe deu mais praçada, porque ela forçosamente o fez comer mais. Ele novamente comeu tudo, junto com o prato de banana, desta vez. Essa história é muito conhecida, Srila Maharaj sempre fala isso. Aquela senhora, ela convidou Jagannatha Das Babaji Maharaj, mas com qual intuito? De servir ele? Não. Ela queria que sobrasse a praçada dele para ela comer, honrar a praçada dele. E ele percebeu isso. Ele já havia comido, ela tinha colocado muita comida para ele, ele já havia percebido isso, e ela foi lá e colocou mais comida para ele. E ele percebendo isso, o que ele fez? Ele comeu toda a praçada a segunda vez que ela colocou e comeu também a folha de bananeira. Na época, os pratos eram feitos de folha de bananeira. Ainda hoje, alguns ainda comem, mas é muito raro comer um prato de bananeira. Imagina, Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele comeu a folha de bananeira crua. E aí o seu devoto pensou, poxa, olha só o que eu submeti meu guru. Eu trouxe ele aqui na casa dessa senhora. Ele teve que comer a folha de bananeira crua. Ele comeu o prato. Para ela aprender a lição. Nós não temos que fazer um serviço querendo algo em troca. Qual foi a lição que ele deu para ela, Jagannatha Das Babaji Maharaj? Ele não deixou a praçada para ela, porque ela tinha um objetivo por trás. Nós, quando servimos Deus, nós não temos que ter objetivo por trás. Temos que fazer o serviço incondicionalmente. Se ele aceita ou não, é ele que vai decidir. Nós não podemos nunca cobrar Deus. Nós nunca podemos cobrar o Guru.
tem que ser incondicional. Senão você está querendo o quê? Como foi falado, lido agora há pouco. Você está querendo subornar Deus. Essa senhora, ela tentou subornar essa velhinha, ela tentou subornar Jagannatha Das Babaji Maharaj. Ela deu a praçada para ele, mas ela queria o remanescente dele. Ela não deu para servi-lo. Ela deu porque ela queria o remanescente dele. Então ela tentou suborná-lo, mas ele não aceitou o suborno. O que ele fez? Ele comeu tudo, até o prato de folha de bananeira. Essa é a lição dele ter comido até o prato. No caminho para aquele lugar, um homem, ele viu Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj e pensou, este Babaji parece tão pobre, deixe-me dar-lhe uma moeda. Babaji Maharaj, ele pegou a moeda, uma rúpia, e continuou o seu caminho, mas depois de caminhar por um bom tempo, de repente ele disse ao seu servo, Bihari Das, falou para Bihari Das, venha, vamos voltar. Bihari Das, ele ficou surpreso, mas por quê? Nós estamos quase chegando. Babaji Maharaj não explicou nada. Ele apenas disse, venha, vamos voltar. Vamos voltar para a casa daquele homem que fez a doação. Quando eles chegaram à casa do homem que havia doado, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele pediu a Bihari Das que chamasse o homem para descer. Era uma casa muito opulenta, tinha andares. E quando o homem veio, ele lhe devolveu a moeda. Mas antes de devolver a moeda, quando o homem viu Bihari chamando ele, o homem pensou, ele quer mais dinheiro, aquele Babaji, ele vai pedir mais doações. Ele vai querer mais. Eu dei uma rúpia, e na época uma rúpia era muito dinheiro, hoje uma rúpia não é nada. Uma rúpia hoje não significa nada. Significa 5 centavos de real, uma rúpia. Mais ou menos hoje. Mas na época era muito dinheiro. Então, o homem pensou, esse homem, esse Babaji, ele vem de novo pedir mais. Mas Babaji Maharaj devolveu a moeda. O homem ficou surpreso. Eu dei para você e você pegou. Por que você está me devolvendo agora? Quando o homem viu que Babaji Maharaj tinha vindo novamente, ele pensou, dei-lhe dinheiro uma vez e ele deve ter vindo pedir mais agora. Na verdade, Babaji Maharaj fez o oposto. Ele devolveu o dinheiro para o homem. Quando o homem lhe perguntou por que estava devolvendo o dinheiro, Babaji Maharaj explicou, eu não posso tolerar o peso desse dinheiro. Sempre pensei nesse dinheiro, pensando em como eu ia gastá-lo, o que iria comprar com ele, e não conseguia cantar o santo nome. Por favor, faça-me um favor, retire-o, aceite de volta. Esta é a natureza de um Vaishnava. Sempre pensei nesse dinheiro, pensando em como gastá-lo, o que comprar com ele. Ele não conseguia cantar o santo nome. Veja só, as pessoas, alguns devotos, enfim, não devotos, mas alguns que receberam iniciação,
eles ficam olhando bolsa de valor, eles aplicam o dinheiro e ficam olhando a taxa Selic, e a taxa isso, e a taxa aquilo, o preço do dólar, o preço do euro. Mas, como diz aqui Srila Maharaj, você vai cantar como o santo nome se você está pensando naquele dinheiro? Se você pensa em dinheiro o dia inteiro, você trabalha o dia inteiro pensando em receber uma promoção para ganhar mais dinheiro, como você vai conseguir ter a paz, ter a mente limpa para cantar o santo nome? Cantar realmente o santo nome. O que nós cantamos não é o santo nome. Nós cantamos o quê? Nós cantamos as palavras do santo nome. Porque nós não temos a mente limpa. Nós não temos, nós estamos pensando em dinheiro, como gastar aquele dinheiro. Se vem o 13º, você pensa, como vou gastar esse dinheiro? Alguns nem pensam, já gastaram antes de receber. O Vaishnava, um devoto, realmente o devoto, ele não tem esse comportamento. Por isso, Jagannatha Das Babaji Maharaj devolveu o dinheiro. E por isso, o quinto preceito que nós temos que seguir, que pouco se fala sobre isso. Pouco se fala sobre isso. Se fala muito dos 4 princípios, mas o 5º princípio, poucos falam. E qual é o 5º princípio? O primeiro é não matança de animais, todo mundo sabe isso, não colabore. O segundo, enfim, o outro é não sexo ilícito, não faça sexo fora do casamento. O terceiro, não intoxicação, não use maconha, cocaína, cigarro, álcool, chá de cogumelo, café, intoxicação. O outro é não jogos de azar ou não jogos, nenhum tipo de jogo. E qual é o 5º? O 5º é não acumular dinheiro desnecessariamente. Então, Babaji Maharaj, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele não quis acumular dinheiro desnecessariamente. Aquilo estava perturbando ele. Uma pessoa renunciada, aquela rúpia estava perturbando ele. Então, ele foi lá e devolveu. Ele devolveu esse dinheiro, e era um dinheiro razoável. Então, isso é um verdadeiro Vaishnava. Essa é a natureza de um verdadeiro Vaishnava. Tem uma outra história aqui. Uma vez, alguém veio a Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj e lhe deu algo. E falou para ele, aqui, pegue. Aquele homem pensou que se ele desse isso ao Senhor, ele obteria mais frutas na árvore. Babaji Maharaj disse a ele, em vez de me dar a sua fruta, seria melhor se você regasse a minha planta de berinjela. Dizia também que, em vez de ofender o santo nome, é melhor regar uma berinjela. Não faça tantas ofensas. Melhor ir regar essa berinjela. Nós devemos aprender com o exemplo dos Vaishnavas. O que ele está dizendo aqui? O homem foi lá e ofereceu para Babaji Maharaj uma berinjela para pedir mais frutos. Eu estou dando uma, novamente ele tentou subornar Babaji Maharaj. Um outro homem tentou subornar Babaji Maharaj. Deu para ele uma berinjela e falou, dê mais frutos para mim. Senhor Supremo, dê mais frutos para mim. E aí Babaji Maharaj falou, em vez de me dar essa berinjela,
e pedir mais frutos na árvore, regue a berinjela. Aí você obterá mais frutos na árvore. Não é querendo algo em troca. Nunca devemos fazer o serviço querendo algo em troca. Esse é o recado de hoje, dessa aula de Silathyara Maharaj. Faça incondicionalmente o serviço a Deus, sem querer nada em troca. Não peça nada em troca, não queira nada em troca. Serviço a Deus é por amor, não é por suborno, não é para subornar Deus. Deus não é corrupto, não tente corromper Deus, não tente corromper no Vaishnava. Vaishnava não é corrupto. Continuando, vamos ler mais um pouquinho aqui. Então, em vez de cantar o santo nome, ofendendo o santo nome, vá regar a berinjela para oferecer a Deus. Não faça tantas ofensas. Melhor ir regar a berinjela. Nós devemos aprender com o exemplo dos Vaishnavas. O que as pessoas fazem? Eles vêm e dizem, dê-me um pouco de praçada. Gurudeva não terminou de honrar a praçada, mas eles vêm e dizem, estendendo as mãos, dê-me um pouco de praçada. E Silathyara Maharaj fala, dobre o bambu enquanto ele estiver verde. Se você tentar dobrar o bambu, quando amadurecer, ele rachará. Nós temos que tirar os erros no início. Dobre o bambu, molde o seu mau hábito no início, porque depois quebra. Silathyara Maharaj deu outro exemplo também. Você planta tulasi, ao lado da tulasi, quando você rega, não cresce somente tulasi, cresce erva daninha. Arranque a erva daninha logo no início, não deixe ela ficar forte. Então, o bambu verde é fácil de dobrar. O bambu duro, amadurecido, não é fácil. Ele racha, ele quebra, se você tentar dobrar. Então, nós temos que aprender a não fazer as coisas erradas logo no início. Não fique com os maus hábitos. Aí tem um verso aqui que diz assim, equivalente ao inglês, forge o ferro enquanto estiver quente, molde o ferro enquanto ele estiver quente. Se você entender algo na hora certa, então você vai entender, mas se o bambu ele secou, você não pode dobrá-lo, ele vai quebrar. As pessoas, elas podem entender e mudar quando são jovens, mas uma vez que você aprendeu algumas coisas, regras e tradições, você já pensa que é o melhor caminho e que não há nada além do que você sabe. As pessoas, elas dizem que Rui Katla é um tipo especial de peixe, popular de peixe. Não é vegetariano, mas todos os peixes pequenos e minúsculos, como koi e sila, eles são vegetarianos. Então as pessoas acham que esse tipo de peixe, ele não é vegetariano, mas os pequenos a pessoa pode comer. Eu fiquei sabendo que alguém está comendo peixe. E quando perguntei o que é isso, eles disseram, por quê?
é vegetariano. E eu vi cantimalas em seus pescoços. E eles seguem tais ideias. Então, a pessoa, ela tem que compreender o que é correto e o que não é correto. E como disse Lachara Maharaj, tem que ser no início. Aquele que está com o copo cheio, o que quer dizer o copo cheio? Aquele que não aceita nenhuma orientação. Ele acha que tudo que ele sabe é perfeito. Ele não aceita a orientação do Guru genuíno. Ele não aceita o Harikata. Ele questiona o Harikata. Como aqui Srivachar Maharaj falou, essa pessoa achou que o peixe que ele estava comendo, quando o Acharya Maharaj perguntou o que é isso, mas isso aqui é vegetariano. Como que um peixe pode ser vegetariano? É uma ideia errada das coisas, as pessoas têm ideia errada. Da mesma forma que a pessoa tem uma visão errada, achando que se ela oferecer algo para Deus ou para o Guru, Deus vai dar mais aquela coisa material para ela. Isso é um erro tremendo. É uma visão extremamente errada. Você achar que você vai dar algo para o Guru, você vai dar algo para Deus, e ele vai te dar o retorno em algo material. Isso é uma visão equivocada, totalmente equivocada do que é o serviço a Deus. Mas tem muita gente fazendo isso. A maioria da população mundial faz isso. A maioria das religiões, das filosofias, elas pedem para Deus, elas oram, elas rezam, mas estão pedindo para Deus algo em troca. Isso é suborno. Isso é tentar corromper Deus. Deus não é corrupto. Deus não vai te dar nada em troca material se você rezar para Ele, se você pedir para Ele. Ele vai dar mais fé para você. Ele vai dar mais misericórdia. Ele vai te dar mais serviço devocional, mais vontade de servi-lo. Então, o título dessa aula, o subtítulo é Vá além da sua mente. O que você pensa é errado. O que nós pensamos está sempre errado. Por isso nós temos um Guru genuíno. O Guru genuíno é quem vai nos orientar e instruir. A nossa mente sempre está errada. Quando você pensa algo, você tem que pensar, isso daqui não é o correto, porque eu pensei, eu não segui o Guru. Nós temos que nos submeter ao Guru. Submissão ao Guru é extremamente importante e necessária. Vamos ver aqui se tem algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto só Dandavati Pranam, né? Um cumprimentando o outro. Eu falei no início já da aula Dandavati Pranam, da aula não, da transmissão. Não sei se vocês estão desde o início, mas eu já falei no início para todos. Estamos no mês de Kartik. É um mês auspicioso, é o mês que Krishna mais aceita o nosso serviço devocional. Então nós temos que cantar mais canções. Vamos cantar mais uma canção. Vamos cantar a canção Sri Sri Damodarastaka, uma canção própria para esse mês. Cante junto, não é tão fácil cantar essa canção, porque é uma canção escrita em sânscrito por Satyavati Muni, há muito tempo atrás. Mas vamos tentar cantá-la. Todo dia cantando, algum dia conseguiremos. Srivachar Maharaj falou, a prática leva à perfeição. Então vamos agora cantar Sri Sri Damodarastaka. Namamishvaram Satchidanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Namamishvaram Satchidanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Namamishvaram Satchidanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam
Kundalam Gokule Brajamana Jashoda Biyolokala Davamanam Jashoda Biyolokala Davamanam Paramisamatyam Tatu Ditya Gopya Paramisamatyam Tatu Ditya Gopya Namamishvaram Sachidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam Namamishvaram Sachidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam Duduntam Mohu Nitra Jugmam Mijantam Karamboja Jugmena Shatanka Netra Duduntam Mohu Nitra Jugmam Mijantam Karamboja Jugmena Shatanka Netra Shashakam Pati Ekanta Kanta Shashakam Pati Ekanta Kanta Stita Graiva Damodaram Bhakti Bhatam Stita Graiva Damodaram Bhakti Bhatam Tithi Lakhirananda Kunde Sagoshtam Nimajantam Akyapayantam Tithi Lakhirananda Kunde Sagoshtam Nimajantam Akyapayantam Tadiya Sita Jeshu Bhakta Chidatma Tadiya Sita Jeshu Bhakta Chidatma Na Prematastam Sada Vritti Vande Na Prematastam Sada Vritti Vande Varam Deva Moksham Namoksha Padimba Nachanyam Vineham Bodhisattva Varam Deva Moksham Namoksha Padimba Nachanyam Vineham Bodhisattva Dante Vapurnato Gopala Bala Dante Vapurnato Gopala Bala Sadame Manasya Virastam Kimaniya Sadame Manasya Virastam Kimaniya Idang Te Mukam Bhujam Abhakta Nilay Vidang Kuntalay Snigdha Raktaischa Gopya Idang Te Mukam Bhujam Abhakta Nilay Vidang Kuntalay Snigdha Raktaischa Gopya Muhushumbitam Bimba Raktadaram Me Muhushumbitam Bimba Raktadaram Me Manasavirastam Malam Lakshalapui Manasavirastam Malam Lakshalapui Namamishvaram Sachidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam Namamishvaram Sachidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam Namo Devata Mudarananta Vishnu Prasiddha Prabhu Dukha Jalabhi Magna Namo Devata Mudarananta Vishnu Prasiddha Prabhu Dukha Jalabhi Magna Kripa Drishti Vishati Dinam Bhatanu Kripa Drishti Vishati Dinam Bhatanu Gihane Shamamagya Nidakshidistya Gihane Shamamagya Nidakshidistya Uveratmajo Vatamurjaiva Jata Tayamuchita Bhakti Bhaj
Tata prema bhakti tata me prayacha. Tata prema bhakti tata me prayacha. Namo shigra homeshti damodareya. Namo shigra homeshti damodareya. Namaste stutamne spuratipti damne tadiyo darajata vishasya damne. Namaste stutamne spuratipti damne tadiyo darajata vishasya damne. Namo radhikaya tadiya priyaya. Namo radhikaya tadiya priyaya. Namo radhikaya tadiya priyaya. Namo radhikaya tadiya priyaya. Namo nanta leelaya devaya chudya. Namo nanta leelaya devaya chudya. Namo radhikaya tadiya priyaya. Namo radhikaya tadiya priyaya. Namo nanta leelaya devaya chudya. Namo nanta leelaya devaya chudya. Namami Ishvaram Satchidananda Rupam Rasakundalam Gokule Vrajamana. Namami Ishvaram Satchidananda Rupam Rasakundalam Gokule Vrajamana. Yajashoda Piyo Lokala Tavamana. Yajashoda Piyo Lokala Tavamana. Paramishtamacham Tato Jitta Gopya. Paramishtamacham Tato Jitta Gopya. Namamishvaram Satchidananda Rupam Rasakundalam Gokule Vrajamana. Namamishvaram Satchidananda Rupam Rasakundalam Gokule Vrajamana. Damodara, 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 Radha Damodara. Radha Damodara, 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 Radha Damodara. Radha Damodara, 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 Radha Damodara. Radha Damodara, Damodara, Damodara. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Namah. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Govinda Ram Shri Madhusudana. Govinda Ram Shri Madhusudana. Hari Gopinath Madana Mohan. Hari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Gori Charana Banda.
করি চরণ বন্দনা যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পুরা যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পুরা জয় গোসাই যার মুনি তারদা জয় গোসাই যার মুনি তারদা আশীর্বাদ বদলে রক্ষা চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা জনমে জনমে মোরে অখিলা জনমে জনমে মোরে অখিলা জয় গোসাই জপে ব্রজে কইল বাস জয় গোসাই জপে ব্রজে কইল বাস কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দব 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 শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার বৈষ্ণব পাদ পদ করিয়া গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ করিয়া সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন করে অতম দাস নাম সংকীর্তন করে অতম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি গৌর 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 হরি গৌর 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 হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর নিতাই গৌর হরি গো হরি গো হরি গো নিতাই গৌর হরি গো নিতাই গৌর হরি গো হরি গো হরি গো নিতাই গৌর হরি গো 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 হরি গো। Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão pelo Facebook.
Nós temos aqui hoje Ishan Krishna Prabhu, Vrajaraja Prabhu, a Premarupa Devidasi. Temos aqui também a Malini Devidasi, Annapurna Devidasi, a Vishaka Devidasi, que aparece para mim são essas as pessoas. Se alguém participou e não quis se identificar, eu agradeço também a presença. O Sadhu Sangha é extremamente importante. Dandavat Prana a todos. Uma boa noite. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com Mangalarati. E às 8 horas da manhã continuaremos a leitura da aula de Silachara Maharaj. Até amanhã, às 7 da manhã.